Então, pessoal, ontem eu vi o filme Odisseia, né? Eu até fiquei meio assim porque, olha só, como o filme tem lacração mesmo, né? Inclusive eu até vou falar um pouquinho sobre isso aí, né? Obviamente, também eu vou ter que falar sobre essa questão que acabou levantando uma grande polêmica pra cima do filme, né? Cara, eu vi, foi na sessão, foi na última sessão de 9h40 da noite, né? Saí lá do cinema mais, o que, 1h pouca da manhã, né? E mesmo você tendo um serviço de transporte público noturno aqui de São Paulo é difícil, né? Você tem que aguentar o quê? Quase 1 hora esperando o ônibus, né? Mas enfim, pelo menos tem alguma coisa, né? Mas aí eu vi o filme, certo? Eu não achei ruim, né? Um filme minimamente bom, né? Especialmente você pega ali nos 30 minutos finais. Cara, não vou ser injusto aqui e dizer, olha só, o filme ele é marromeno, não, cara, é um bom filme. Eu vou ter que admitir isso aí, embora eu deteste o Christopher Nolan, né? Eu acho ele Cara, hoje em dia o Nolan é o cineasta mais superestimado de todos os tempos, cara. É o mais superestimado. Ele já começou a abraçar esse título aí a partir do seu Batman, né? Que inclusive o Nolan ele tinha vergonha de fazer filme de gibi, né? O cara pega, né, uma personagem bastante famosa, até mesmo longe dos quadrinhos, né? Off quadrinhos, certo? E o sujeito ele tenta fazer uma espécie de, inclusive ele admitiu isso aí numa entrevista, né? Suspense policial, né? E você pega muito bem que houve uma diferença imensa entre o roteiro do Goya, que foi do primeiro filme lá, que inclusive dentre os 3 filmes do Batman, né, do Cavaleiro das Trevas lá, eu acho o primeiro o menos pior deles, né? O roteiro escrito pelos irmãos Nolan, né? Pelo Christopher e por outro lado eu havia me esquecido o nome. Eu acho que é Jonathan Nolan, certo? Que se encarregaram aí do segundo e terceiro filmes, cara. Como eu havia dito, né? O primeiro filme do Batman, porra, foi o menos pior. Os dois, o Nolan acabou colocando muito realismo e realismo de uma forma a qual acabou desrespeitando a personagem, né, cara? Porque se você sacar bem, né, ele, além dele ter falado na entrevista que isso aí não é um filme de super-herói, eu prefiro chamar de suspense policial, bicho. Você pega situações ali as quais os fãs mesmo do Batman eles detestaram, cara. As cenas de ação são lixo, né? A atuação do Bale é a pior da carreira dele, né? Essa é a minha opinião. Inclusive eu acompanho aí os filmes estrelados por esse cara aí há um tempasso, certo? Sem contar a demonstração de que o Batman do Nolan era muito burro, cara. Ele era passado para trás por todo mundo. Isso não é bom, obviamente não é bom, até mesmo para quem não é fã do Batman, mas que está acostumado com a personagem, né, no imaginário popular, na cultura pop, né, e tudo mais. A gente nunca pensa que o Batman seja um trouxa, né? O cara é passado para trás até pela mulher gato, ok. Por mais que você diga que mas é uma personagem esperta, furtiva, cara, mas nem mesmo a mulher gato da trilogia é dessa forma aí, cara. Os caras, você pega aqui o MCU, ele já é nerfado pra cacete em relação ao poder dos seus heróis. No DCU fizeram a mesmíssima coisa, cara. É claro que se você excluir o Superman do Cavill, é diferente. É diferente. Mas se você pegar no caso da trilogia do Batman, né, é uma coisa completamente a par, né, do que o Nolan tinha preparado, né, cara. Não tava nem aí pros fãs. Aí você pega esse Odisseia aí, né, eu confesso não ter lido o livro, mas sempre ouvi falar,
Sempre ouvi falar. Aí a gente vai colocar aqui, vai elencar os pontos bons e ruins do filme. Fotografia é boa, né? Eles também escolheram os melhores cenários possíveis, né? Não foi apenas na Grécia, foram em diversos países aí, até... isso aí. Eu falo um negócio, mas deixa quieto. E nem preciso dizer que se você comparar as cenas de ação, de porrada, né, de espada, com a trilogia do Batman, né, o Nolan aqui deu uma melhorada, né? As cenas estão boas, mas acontece que a câmera, ela não conseguiu posicioná-las bem, né? Não conseguiu deixar ela aberta para todo mundo ver exatamente o que estava acontecendo. Enquanto lá no Batman dele, né, ele até deixou aí algumas cenas justamente abertas, né? Mas aqui no Odisseia não. Aqui no Odisseia ele aproximou muito a câmera. Aproximou muito a câmera. Aí tá. Mas mesmo assim, como eu havia dito, né, eram um pouco melhores do que as da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Aí teve, inclusive as cenas de porrada, as coreografias de luta do Batman, do Nolan, eram horríveis, cara. Era um Batman que não sabia lutar. Inclusive essas lutas aí, né, viraram meme, cara. Pô, teve uma situação ali onde o sujeito, né, o cara lá que tava enfrentando o Batman, né, ele acaba sendo atingido por uma porrada invisível, cara. E o maluco é idolatrado, cara. O Nolan é idolatrado, cara, por essa adaptação dele. Mas aí tá. Aí você teve essa coisa boa aí, né, a qual eu havia acabado de comentar do Odisseia. As atuações, né, são minimamente boas, embora na segunda parte o Matt Damon, por mais que ele seja normalmente um bom ator, ali ele, segunda parte, parece que ele está recitando um texto, quando ele volta para Ítaca, né, e tudo mais, né. E teve outra coisa, né, a Lupita Nyong'o, que foi parte da polêmica aí sobre lacração, né, que, colocaram lá a Helena de Troia negra, né, sendo que, como todo mundo sabe, inclusive isso aí foi recitado no livro, né, ela tinha braços brancos, pálidos, ela não tinha braços negros como um piche, certo? E em tela ela tá muito mais feia, se bem que a Lupita não é feia, ela não é uma mulher feia, inclusive lá no X, eu havia defendido dizendo que, olha só, não é uma mulher feia, inclusive, se você pegar em questão de corpo, ela é gostosa, cara. Ela é gostosa, mas acontece que não tem absolutamente nada a ver fisicamente com a Helena de Troia, simples assim. Aí você pega esse fato, você pega o fato lá de que colocaram a Ellen Page, né, que o pessoal aí tá chamando de Elliot Page, né, porque ela se acha homem agora, né? Eu nunca vou entrar numa pataquada dela, né? Nunca vou entrar nisso aí. Ela é uma mulher, sempre vai ser uma mulher. Por mais que se mutile, que troque aí a sua identidade, mas, tu pega a atuação das duas, você nota que a coisa foi uma medida lacradora mesmo, porque o que elas fizeram, qualquer outra atriz poderia fazer, cara. E pelo que eu vi aí em uma manchete, né, o filme ele teve que cumprir essas exigências aí da diversidade e inclusão para concorrer ao Oscar, né? Porque esse filme aí foi feito pro Oscar, né? Ele foi feito pro Oscar. Então fizeram aí essa troca, né? E claro que esse tipo de medida aí ela vai contra o que os fãs esperam, né? Não é o que a maior parte das pessoas queria, né? Eu lembro que lá no X teve um imbecil aí que meio que defendeu, né, essa medida aí, dizendo que mas olha só, acontece que tudo isso aí envolve personagens fictícios de livro, né, e tudo mais, né, aparece sereia, aparece ciclope, aparece isso e aquilo, aqueles personagens fantásticos, os quais a gente bem sabe, né, do livro. Aí eu falei pra ele, cara, esse foi o mesmo pretexto
imbecil, né, da galera lacradora que defendeu a Pequena Sereia Negra, cara. Aquela Ariel negra lá. Aí eu falei no final da frase, toma vergonha na cara, velho. É porque, pô, você vai... Ok, você tem todo o direito de ser um idiota e defender esse tipo de coisa. Mas, pô, não chama as outras pessoas de idiota. É porque quando você mete um pretexto desses aí, você tá chamando os outros de idiota, bicho. Não tem como pensar sobre outro aspecto, né? Mas aí tá, aí você saca que foi uma medida lacradora mesmo pra ganhar a estatueta, é pra tentar ganhar a estatueta. Né? E os caras estão falando aí, mas acontece que o filme anterior dele, o Oppenheimer lá, que foi, pelo que eu lembro, foi o grande vencedor, né? Ele não teve qualquer sinal de lacração de ESG, né? Diversidade e inclusão não teve. Então, mas acontece que esse Oppenheimer aí, ele foi feito, tá ventando pra caramba aqui, ele foi feito antes deles colocarem essa obrigação aí, nessa exigência. Mas beleza, eu acho que de qualquer forma eu iria ver o filme, né? Foram quase 3 horas de duração, passaram voando, até porque se eu visse pelo computador iria ter interrupções para ir no banheiro, para tomar uma água, para comer alguma coisa, né, e tudo mais. E teve outra coisa também, né, a qual eu tenho que pontuar aqui no vídeo, né. Espera aqui, eu atravessar a rua, pensei que ia vir não. Mas, então, teve outra coisa, né. Cara, o Nolan, eu não sei se você havia percebido isso, você que deve acompanhar um cara já faz algum tempo. O Nolan, ele faz alguns filmes quase que completamente sem alma, cara. Eu não sei se isso vem da personalidade do cara. Com os Batman dele foi a mesmíssima coisa. Você não consegue encontrar tutano ali, sacou? Uma produção feita, digamos assim, com uma baldurecência. Você não consegue ver isso aí, são filmes plastificados, sacou? Plastificados, né? Teve uma cena aí do Odisseia que eu achei muito boa, que foram envolveram as sereias, né? A cena ali foi muito boa, cara, mas teve outras cenas boas também, né? Mas essa das sereias eu já tava querendo ver, né? O que atualmente uma cena envolvendo as sereias, né? Como, digamos assim, vilãs, né? Tava demorando para isso acontecer. Eu não me decepcionei, cara. Achei bem boa. Achei bem boa. Mas, né, não é um filme o qual você deva recomendar. Não, é um filme bom. Apenas isso aí mesmo. É um filme bom, eu não vou dizer que seria esquecível. Porque ele é um filme divertido, né, também. Mas, pô, cara, eu acho que você querer ver esse filme, eu não posso perder, acho que você não precisa chegar a esse ponto, cara. Eu só vi mesmo de curiosidade, né? Até porque, como eu disse, né, de qualquer forma eu iria assistir, mas como hoje eu tô de folga, ontem eu também não tinha absolutamente nada para fazer à noite, né? O ingresso tava caro, cara. Como ontem era sábado, né? Eu tive que pagar quase 50 paus, cara, no ingresso. É mole? É mole isso. Aí tu imagina você pagar tudo isso e ainda ter que se servir de pipoca, pô. Vai sair quase 100 paus, cara. Quase 100 paus. Mas então, cara, os atores, como eu havia dito, os caras foram ok. Você não teve ninguém ali atuando mal. Ninguém ali. Mas como eu disse, né, para encerrar esse vídeo, é um filme esquecível não. É um filme o qual
você não tem que ter a urgência de ver. Você não precisa disso, né? Você não precisa disso. Então, galera, uma coisa que me aborreceu nele foi a lacração mesmo, cara. Porque como eu havia comentado, né? As aparições da Lupita Nyong'o, da Ellen Page, certo? Foram completamente desnecessárias, postiças. Qualquer pessoa, né, que não estivesse envolvida no âmbito woke, né, poderia fazer, certo? Você poderia pôr ali uma Helena de Troia branca mesmo, né? E ok, a Ellen Page não foi o Aquiles, inclusive o Aquiles nem aparece lá, né? Certo? Mas ela foi um guerreiro lá chamado Sinon, né? Porra, poderia pôr um homem lá, um homem de verdade pra interpretar esse Sinon. E aí? E aí? É? Então é isso, galera. E inclusive, né, quando eu havia dito que o filme é meio plastificado, né, a filmografia do Nolan é meio plastificada, eu cito isso aí também em relação ao Interestelar, que apesar de ser um filme interessante, ele também tem esse viés plastificado, cara. Não é algo o qual você, pô, eu tenho que assistir esse filme. Não, não. É o contrário. É plastificado, genérico, é como quase tudo hoje em dia, né? Então eu nem preciso recomendar, ou então, não assista. Eu falei, cara, vai lá, né, se você quiser, né, ficar por sua conta e risco. Então é isso, pessoal. Então, pessoal, quase me esqueci de dizer uma coisinha, né? Esse filme do Odisseu, ele foi fortemente inspirado em uma versão do livro sobre a Odisseia, né? Mas com viés feminista, certo? Quem havia escrito esse livro aí foi a feminista, né? Emily Wilson, certo? O Nolan, ele inclusive havia sido criticado por ela, né? Falando que apesar dela ter se sentido lisonjeada, com essa versão aí fortemente inspirada no livro dela, né? Faltaram algumas coisinhas ali as quais não colocaram um filme tão feminista o suficiente, né? Tão lacrador o suficiente. Cara, de qualquer forma, né, eu soube disso aí lá no X, né? Aí eu vim confirmar, né? Depois quando eu dei um Google, e realmente havia acontecido esse tipo de coisa. Eu achava antes que o filme ele, de lacração só tinha a adoção de, digamos assim, né? Black Swab, não, eu não sei exatamente o nome do termo, né? Mas de qualquer forma é a troca de etnias, né? E, porra, você pega que em alguns diálogos a personagem Penélope, que foi interpretada, né, de uma forma até boa pela Anne Hathaway, ela havia soltado ali uma lacradinha, né, dizendo que, olha só, esse reino aqui, ele só é governado por homens, né, só pode ser governado por homens, certo? Sendo que, cara, você pega ela, e obviamente eu tô soltando um spoiler, né? Você pega ela enquanto rainha, porra, o que ela poderia fazer para acabar com seus pretendentes lá, os caras que estavam comendo e bebendo, né, do dinheiro dela, certo? E inclusive, porra, eles estavam querendo matar o filho dela, cara. O filho dela, que obviamente também era o filho do Odisseu. Então, ela não tinha exatamente o que fazer como rainha, né? Aí tu pega isso aí, né, você pega também pelo fato de, cara, uma feiticeira lá, né, a qual havia se encontrado com o Odisseu, inclusive havia se encontrado com um grupo dele, havia transformado esse grupo em porcos, certo? No discurso que ela fez, né, de revolta pra cima do cara, né, quando ele tava, quando ele havia descoberto, né, que tava prestes a se transformar também em um porco, né, ela soltou, os homens são isso e aquilo. E você talvez possa entender que ela havia feito aquilo com o exército do cara, por esse ranço que ela tinha com os homens, certo? Você teve esses dois tipos de coisa que deixaram claro que, mais do que a troca de etnia, houve mais lacração, né, dentro do filme.
E como eu havia dito no vídeo, né, esse filme aí foi feito pro Oscar, né, para agradar a academia, que é esquerdista pra cacete. E apesar dela ter, o quê, de uns 20 anos pra cá, ter premiado alguns filmes aí que não eram exatamente lacradores, certo? Inclusive não posso nem falar, pô, eles eram também neutros, não, cara. Teve filme aí com viés direitista que havia sido premiado pela academia, né? Então, bicho, eu havia dito, né, também agora no final do vídeo que, olha só, se assiste por sua conta e risco. Eu mantenho isso, mas eu reforço dizendo que esse Odisseu aí, a Odisseia, né, esse A Odisseia é lacrador, cara, certo? É lacrador. Inclusive quando eu vi algumas pessoas que leram o livro, né, A Odisseia, e quando viram o filme, algumas delas falaram que o filme é fezes puríssima. Fezes puríssima. Por quê? Porque teve esse viés lacrador. Ele também, eu acho que até pelo fato do filme ter apenas, né, quase 3 horas de duração, ele omitiu algumas coisas do livro, né? Bom, isso aí naturalmente poderia acontecer, né? Mas as lacragens não, certo? E a partir disso aí você já consegue notar que, porra, o Nolan, apesar de algumas pessoas terem dito que, olha só, o sujeito, quando ele fez aquela trilogia horrível do Batman, né, ele havia colocado ali alguns viés de direita, né, e tudo, anti-China, anticomunismo, mas, cara, o sujeito, eu não vou falar que ele seria uma metamorfose ambulante, ele é apenas um oportunista, cara. Ele é um oportunista, né? Ele cometeu essa merda aí, já havia dito que o filme era bom, certo? Mas ele tem esse grande defeito, cara. Esse grande defeito é muito mais um defeito do que colocar o filme como que, o filme tem várias qualidades. Sim, tem algumas, né? Mas eu vou até reiterar o que o canal Voz Geek havia dito, né? Ele tem muito mais defeitos do que qualidades, certo? Infelizmente, apesar de que eu não gosto do Nolan, eu não gosto dele. Eu acho ele um dos cineastas mais superestimados de todos os tempos, certo? Mais superestimados. E nesse aí, as pessoas que achavam que ele fosse de direita se lascaram, cara. Se lascaram. Mas então é isso, pessoal. O cara fez essa cagada aí com uma história que poderia ser grandiosa. E aí teve outra coisa, né? O Odisseu, ele foi feito também sob um ponto de vista mais humano, né? Não é aquele cara que é foda, né? E tudo, né? Isso aí dá pra você aturar, né? Mas as lacradas não.